Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Canal Não Se Compara no ar. Para quem não conhece o nosso trabalho, nós somos o canal Não Se Compara. Muita análise e resenha sobre tudo do Glorioso. Lives segundas e quintas e muito conteúdo para vocês aqui no canal. Quem está chegando agora, já se inscreve aí no canal, dá o like no conteúdo e ativa o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos. O apoio de vocês é muito importante aqui para o nosso trabalho. Vamos dar uma passada aqui na terça-feira do Botafogo. A gente teve um fim de semana agitado no Botafogo, né? Muitas questões envolvendo aí a janela, que está perto do fim, chegada de técnico, quem é que vem, se vai ser um técnico europeu, se vai ser um técnico brasileiro. E hoje estamos a 24 horas de mais um clássico, né? Amanhã temos Botafogo e Flamengo. E o Botafogo vai a campo com sérios problemas, né? Tanto na defesa quanto no ataque. A gente tem o time bem desfalcado, Bastos machucado não vai poder jogar, não completa a nossa zaga. O Davi Ricardo ainda não está inscrito para essa rodada, que é um jogo atrasado, então também não pode jogar. Na linha de frente, o Arthur está machucado, né? Sem previsão de volta, também não vai jogar. E o Botafogo, mais uma vez, com sérios problemas para montar até o banco de reservas, né? A gente não sabe ainda direito qual time deve ser escalado para ir a campo amanhã nesse clássico. E o que está em jogo para nós, botafoguenses, nesse início de ano, é mais a reputação do time campeão da América e campeão da Libertadores do que qualquer outra coisa, né? A gente está aí há uma semana do primeiro jogo da Recopa Sul-Americana e não existe até o momento nenhuma perspectiva de chegada de mais reforços, né, de finalização da formação da comissão técnica do clube. E isso, para mim, é um problema muito sensível, né? Ontem, no nosso programa, a gente debateu muito sobre isso, né? E para nós é um erro de planejamento grave, né? Existem erros de planejamentos graves, que são importantes aí, que devem ser mencionados. O Botafogo tem jogadores que se machucam num campeonato que não vale nada, que é o Campeonato Carioca. E a gente não sabe até hoje para que o Botafogo utiliza esse campeonato. Ora bota time titular, ora bota time em reserva. E com isso a gente chega em mais um clássico que deveria ser um jogo para preparar o time titular, dar competitividade, dar força física, da dinâmica de jogo para o jogo mais importante do mês de fevereiro, que vai ser a final da Recopa, e a gente chega extremamente desfalcado, né? Graças a um erro de planejamento que envolve aí tanto a sua comissão técnica interina, na minha opinião também a gestão do clube, né? O Botafogo hoje não tem um comando fora de campo, né? O Botafogo não tem uma gestão do seu departamento de esporte que consegue vir a público e dar uma mínima satisfação para o torcedor que consome o Botafogo, para o torcedor que é sócio-torcedor, para o Botafogo que fez o Botafogo ter jogos lotados no Newton Santos ano passado e levar o Botafogo para os títulos que tanto queria, que tanto a gente almejava e a gente conseguiu vencer. Então, o mínimo que a diretoria do Botafogo poderia fazer nesse momento é vir a público, através de uma entrevista coletiva, enfim, o que fosse, e explicar as lesões minimamente, não precisa dar detalhes, mas explicar, olha, o Botafogo tem o jogador tal com essa lesão, a previsão de volta é tanto, o Botafogo tem esse jogador com esse tipo de problema, né? E nós não temos, né? A impressão que dá é que hoje o Botafogo não tem um comando nem dentro de campo, nem fora dele, né? Um outro problema grave envolvendo o elenco do Botafogo foram os atos de indisciplina do Jefinho, que foram amplamente veiculados hoje aí na mídia independente, acerca das noitadas que o jogador tem feito, num momento ruim do time e dele mesmo, né? O Jefinho, desde o ano passado no Botafogo, entregou muito pouco. Desde que ele chegou, passou por diversas lesões, umas graves, outras nem tanto, e mesmo assim não conseguiu entregar uma sequência ao Botafogo, e no momento em que o Botafogo precisa dele, né? Na posição que ele joga hoje, o Botafogo só tem o Matheus Martins. É o único jogador disponível naquela posição, um jogador que para mim é muito bom jogador, mas em 2024 foi um bom reserva, ele em nenhum momento se firmou como um jogador titular, e nos jogos que ele foi muito bem, foram os jogos que ele entrou no decorrer do jogo. Então é um jogador que nesse início de ano, mesmo nos jogos do Campeonato Carioca, que foi contra adversários mais fracos, apresentou pouco, na minha visão. Então ele ainda se mostra um jogador que não está pronto para ser titular do Botafogo no nível que a gente quer o Botafogo. Então a partir daí o Botafogo tem dois jogadores para essa posição, Jefinho e Matheus Martins. Um deles não joga, foi comprado pelo Botafogo esse ano, né, numa transação no mínimo esquisita e surpreendente para nós torcedores, né? Por que o Botafogo fez essa transação? A gente aqui não está levantando nenhuma hipótese nem nada, mas soa para o torcedor que foi uma generosa ajuda ao nosso co-irmão francês, né? Um jogador que entregou muito pouco. O scout, que é tão coerente no Botafogo,
seria completamente incoerente se dissesse, gasta 30 milhões de reais nesse cara. Ele não entregou nada. E atualmente só entrega noitadas pelo Rio de Janeiro, né? Então, claro, ele tem que ser cobrado e tem que ficar quieto, tem que ser cobrado, aguentar firme. Tá tendo uma atitude muito pouco profissional, né? E o Botafogo conta com ele para essa posição. Nesse momento é um dos dois jogadores que tem ali minimamente com técnica minimamente aceitável para jogar no time principal, né? E a gente não sente a presença de uma diretoria forte, de uma diretoria com pulso, né, que cobre os jogadores, que cobre a comissão técnica, que cobre um mínimo planejamento ou exija um planejamento do interino Carlos Leiria, né, que teve um 2024 desastroso e mesmo assim foi contratado pelo Botafogo. Então a gente poderia aqui até questionar por que da contratação desse profissional, que não tem um currículo bom e adequado para estar onde está, né, comandando um time que é o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, e tomou decisões erradas em diversos jogos desse Campeonato Carioca, e mesmo assim ainda está com chance de classificação, enfim. E o Botafogo pode se classificar, tem 3 jogos a disputar, mas eu confesso a vocês que estou muito preocupado. Há muito tempo não ia para um Botafogo-Flamengo tão preocupado quanto vamos para esse amanhã. A gente tem um adversário que não faz um jogo brilhante, mas é um adversário com excelentes valores, que tem uma continuidade de trabalho, tem o mesmo técnico que encerrou a temporada passada, e mostra uma certa unidade mínima fora de campo. É um clube muito conturbado, mas com unidade mínima. Eu não enxergo isso no Botafogo, francamente não enxergo. Não que o Botafogo viva um conflito fora de campo, mas vive uma falta de comando. O Botafogo é um clube sem comando nesse momento, é a sensação que eu tenho, né? E a gente está às portas aí de mais uma final, que é a da Copa Sul-Americana, que na minha visão hoje o Racing entra como favorito para ser campeão. É um clube muito tradicional, um clube forte, clube com uma torcida enorme lá na Argentina, e o jogo de ida na semana que vem vai ser um jogo duríssimo. Até nisso o Botafogo deu azar, porque o time que ganhou a Sul-Americana é um time de muita tradição. Nesse momento eu acho que pelo futebol apresentado pelo Botafogo eles são favoritos, sim, né? E o Botafogo mais uma vez desperdiçou muito tempo sem uma comissão técnica permanente. A gente joga 2 clássicos ainda, né, no Campeonato Carioca. Então faltam 3 jogos. Desses 3 jogos, 2 são clássicos. Ou seja, são jogos que o Botafogo poderia jogar pensando em dar cancha para o time, pensando em dar continuidade de trabalho, né? Os jogos que exigem mais são adversários de Série A que o Botafogo vai enfrentar. E o Botafogo não aproveitou. Infelizmente não aproveitou. Mais uma vez vai para o jogo amanhã com tanto o banco de reservas até quanto o time que vai a campo. Vai ser completado por jovens valores da base, que na minha opinião pouco tem a se aproveitar desse Campeonato Carioca. Talvez o Lobato seja o único ali digno de ser aproveitado para a sequência do campeonato, para a sequência da temporada, quer dizer, na minha visão. Então acho que é um momento minimamente preocupante, assim, na minha visão, porque falta pouco tempo para fechar a janela. O Botafogo tem negociações avançadas com o jovem valor do Grêmio, o menino Natan. O Juan, né, tá chegando. O Botafogo contratou um zagueiro que só se apresenta ao fim do Sul-Americano, ou seja, ele vai chegar 3 ou 4 dias antes do jogo contra o Racing. A gente pode considerar praticamente que ele não joga o primeiro jogo, né? Ele vai chegar 3 dias antes para se apresentar fisicamente ao Botafogo, né? A apresentação já ocorreu, né? O contrato está assinado e tal, mas ele não se apresentou ao grupo. Ele vai chegar no meio da semana que vem. Como é que ele vai jogar o primeiro? O primeiro jogo ele não joga. E o Gregório está suspenso desse primeiro jogo, né? Mais para frente a gente vai debater mais sobre esse jogo, mas é um jogo que me preocupa muito. E existe um paradoxo também, ainda em relação ao clássico de amanhã, que eu vejo, e a gente pode até fazer um vídeo e debater sobre isso em outro momento, mas qual é a função do Campeonato Carioca, né? Historicamente, o que o Carioca deveria representar e o que ele representa hoje. Eu vejo muita gente criticando o Botafogo por investir no Carioca, investir entre aspas, assim, minimamente em alguns jogos, mas reclamando de que no Clássico o Botafogo precisa fazer um bom papel, botar o time titular e desempenhar. Ué, mas não é o Campeonato Carioca? Então a gente precisa decidir o que é a temporada. E isso é falta de comando, né? Isso é falta de comando. O Botafogo não tem um gerente de futebol que apareça, que dê entrevista, que explique os objetivos do clube, que faça uma projeção dos primeiros 3 meses do ano, que são meses que entram pouquíssima receita, né? O Botafogo não tem uma comissão técnica, um técnico à frente que vai e diga, olha,
esse jogo a gente vai projetar isso e vai projetar aquilo. Então nós, torcedores, vamos para o estádio sem saber o que esperar, a gente não sabe o que esperar. A gente não sabe qual vai ser o nível de entrega dos jogadores, a gente não sabe qual time que vai a campo, a gente não sabe qual é a real intenção do Botafogo nesse campeonato. A gente não sabe, ninguém diz. Então isso eu acho uma falha grave da administração do Botafogo, né? Uma falácia você dizer que um projeto esportivo só começa em abril. Isso pode valer para os esportes norte-americanos, que têm temporadas enxutas, reduzidas e muitos meses de preparação. Para nós aqui, isso não vale. A nossa temporada começa em janeiro e eu não estou aqui dizendo que acho que o Botafogo deva estourar o seu elenco nos primeiros 3 meses, não é isso. Mas tem que ter um equilíbrio, um balanço para a gente não entregar 3 taças de graça. Campeonato Carioca, Recopa e Supercopa. Uma já foi, faltam 2. Mas eu acho que o Botafogo deve jogar menos jogos, então é até bom que o Botafogo não se classifique para as finais do Carioca. Mas então que fique em 10º, porque se ficar entre o 5º e o 9º vai disputar a Taça Rio. E aí são mais 4 jogos também. E aí o calendário também vai ter 4 jogos, né? E esse ano vai ser uma Taça Rio diferente das outras, né? Porque esse ano provavelmente vai ter um grande na Taça Rio. Vão ter 2 grandes na Taça Rio, né? Existe essa forte tendência de ter 2 grandes na Taça Rio. Então já vai ser uma Taça Rio mais difícil, não vai ser uma Taça Rio fácil como foram as 2 últimas que o Botafogo ganhou. E mesmo assim são 4 datas. E o que adianta a gente não se classificar, mas também não tem técnico até o momento para treinar esse time, para fazer uma mini pré-temporada? Então tá tudo atrasado, mas SAF é assim, né? Eles não se sentem na necessidade de dar uma satisfação para o torcedor, para quem consome o clube, e a gente tem que seguir em frente, tem que tocar o barco. E apesar de tudo e desse amplo debate sobre o campeonato, amanhã é a instituição Botafogo que estará em campo num dos clássicos mais importantes que joga ao longo do ano contra o rival Flamengo. Então não é um jogo qualquer, né? Basta ver, e nem é para eles, né? Basta ver o que o Flamengo entregou na final da Supercopa do Brasil e basta ver o que eles jogaram contra o Fluminense, né? O empenho deles no jogo contra o Botafogo foi 10 vezes maior, porque eles estavam com o Botafogo engasgado, eles queriam ganhar da gente depois de apanhar em 2024 inteiro, né? Então, eu acho que amanhã vai ser um jogo que, se o Botafogo não se cuidar, a gente pode levar uma enfiada, uma goleada aí. Então, a instituição tem que vir em primeiro lugar. Falta planejamento, falta um norte, falta gerência de futebol firme, e que essas coisas sejam recuperadas a tempo do Botafogo fazer uma temporada não igual a de 2024, que é muito difícil repetir o feito, mas uma temporada vencedora, né? E a gente tem que sempre lembrar que o que aconteceu em 24, da gente contratar um técnico, dar 2 semanas da liga no time, não é toda hora que acontece isso. E aquele time de 2024 era melhor do que esse hoje, né? A gente tinha, por exemplo, o craque do Brasil, que era o Luiz Henrique, e hoje a gente não tem mais. E o Arthur não é o mesmo jogador que o Luiz Henrique, ele é um jogador abaixo, tecnicamente, bem abaixo. É um bom jogador, mas bem abaixo. Então, eu acho que está na hora da gente debater isso aqui, falar nos canais alvinegros, nos programas independentes do Botafogo, que é onde o Botafogo tem mais espaço, né? E cobrar a SAF de alguma forma de que essas ações precisam ser sanadas para o clube ter um 2025 vitorioso, porque isso inclusive afeta a receita. O Botafogo precisa ter um 2025 vencedor, ou minimamente vencedor, para chegar em 26 com receita, com venda de jogadores, etc, etc, etc. Mas apesar de tudo isso, Pedro, você confia, né, no trabalho da SAF? Confio. Eu acho que nessa reta final de janela vão ter movimentações ainda interessantes. E confio que o Botafogo em breve vai ter um técnico. Agora, todas essas ressalvas que a gente debateu aqui no canal hoje devem ser levadas em conta, né? São críticas que fazem o Botafogo, por exemplo, das 7 taças que vai disputar no ano, já provavelmente, e na minha opinião, 3 estão sendo entregues de bandeja. Pode ser que eu esteja errado, a gente vença os campeonatos, mas hoje a projeção é essa. É isso, galera. Amanhã a gente tem um clássico muito importante. Quem puder ir, que vá. É muito importante a nossa torcida estar lá para representar as cores do alvinegro, independente da situação, da desorganização fora de campo. E na quinta-feira a gente tem uma super live pós-clássico, projetando também o fim de semana. A gente espera vocês lá, beleza? Para terminar, eu quero mostrar esse presentão que eu ganhei do meu amigo Adriano Helvas. Ó, ele me apresentou com essa placa histórica aqui da final da Libertadores 2024, que eu já vou achar um lugar aqui no escritório. Eu acabei de fazer uma reforma em casa, então ainda estou terminando de montar meu escritório, mas esse aqui vai ter um lugar especial aqui,
Obrigado, Adriano. Tamo junto, meu irmão. É isso, pessoal. A gente se vê na quinta-feira. Lembrando que amanhã tem conteúdo pré-jogo aqui no canal. A gente se vê. Grande abraço.